Então vamos lá, concurseiro. Esse vídeo aqui é muito direto e reto. Quando você tem dificuldade em uma matéria, o que a gente precisa fazer? É uma pergunta que eu recebo muito. Vamos dar um exemplo. Matérias de exatas, né? Matemática, raciocínio lógico, até mesmo tecnologia da informação, porque informática já não existe mais, tá? O bicho está pegando e agora estão cobrando tecnologia da informação, banco de dados e por aí vai, até para as carreiras militares e policiais. Vamos pegar exemplo essas matérias. Contabilidade para a Polícia Federal também entra nesse rol aqui. Pô, eu comecei a ver a aula do professor XYZ e, cara, não entendi nada. Eu assisti um monte de aula, eu li um monte de PDF, eu vou fazer as questões, eu erro tudo. O que você vai ter que fazer? Mudar de professor. Não quer dizer que aquele professor é ruim, ou que a didática dele não é tão boa assim. Às vezes até é. Mas é que você não está aprendendo daquele formato. Entendeu? Então você vai ter que pesquisar bons professores com a didática melhor. E vai ter que voltar na base. Porque quando a gente tem uma certa dificuldade em alguma matéria, é porque a nossa base naquela matéria ainda não foi construída ou que a nossa base é ruim. Por exemplo, não tem contabilidade na escola. Beleza? Então tem que construir uma base quem não fez contabilidade ou quem não teve contabilidade na vida. Não tem uma base na escola ou na formação de alguém, na maioria dos cursos, em informática, né, em tecnologia da informação. Na matemática, a base é fraca da maioria das pessoas, porque não tiveram uma boa base lá atrás. Então a gente tem que voltar na base. Eu lembro do Michael Jordan falando, toda vez que eu perdia uma partida, eu ficava perguntando o que eu precisava fazer para que eu melhorasse na próxima partida. E ele diz no livro dele, e até no documentário, ele fala assim, eu errava na base, e eu voltava na base, nos fundamentos do treino de basquete. E é literalmente isso. Quando você tiver uma dificuldade em uma matéria, não tem outro jeito. O que você precisa fazer? Você vai ter que ter mais paciência, você vai ter que voltar lá atrás, ter mais humildade, pegar um curso completo, que às vezes é mais longo, mas é isso. Né? E lembre-se, você não precisa saber todo o conteúdo para acertar todas as questões. Entendeu? Quando você constrói essa base, você fala, caramba, agora sim eu consigo fluir um pouco mais nesta matéria. Mas é óbvio, tem que ter um balanço. Essa matéria é muito importante para o meu concurso ou ela é médio? Entendeu? Porque se for uma matéria muito importante, aí você tem que estudar talvez por imersão. Depois eu faço um vídeo explicando como é que é o estudo por imersão. Se for uma matéria média ou não tão importante, estudo normal mesmo, com paciência, construindo uma base, para acertar algumas questões no dia da prova, e quem sabe acertar todas, mas a ideia é acertar algumas, entendeu? Não passem em concurso público quem acerta todas as questões, passem quem acerta mais questões, entendeu? Então você pode se sobressair em outras matérias, que você tem mais facilidade, e que tem mais importância naquela prova, e nessa você pode ser mais ou menos, não tem problema. A grande questão é você identificar as suas dificuldades e usar esta estratégia que eu acabei de falar. Pô, não me dei bem com esse professor, a didática dele não é boa para mim, eu vou ter que ir atrás de um outro. Como é que eu descubro bons professores? Perguntando para as pessoas que já chegaram lá. Simples assim. Ou no YouTube. Você vai digitar lá o assunto que você tem dificuldade no YouTube, vai aparecer os vídeos. Os vídeos mais vistos são os que mais engajaram, ou seja, os que tiveram mais didática. Não, né? Que tiveram mais marketing. Não são os patrocinados, são aqueles que tiveram mais audiência, as pessoas gostaram mais. Ou seja, caramba, eu entendi. E aí, para finalizar, para a gente não ficar longo, para a gente ir logo, eu lembro na faculdade, lá na UNB, que o professor passou o semestre inteiro falando. O professor era doutor em filosofia, e em direito, formado pela USP em filosofia e em direito, e a aula dele era, ó, uma merda. E aí ele passou o semestre inteiro falando da República de Platão. O semestre inteiro. A aula não dava sono, era melhor colocar uma caminha para a gente dormir.
E aí eu tentava anotar, tentava entender, eu lia o que ele pedia para ler, e República de Platão é muito grande, o, o livro, né? Então, assim, acabou que eu não li todo, de fato. Li algumas partes que ele mandou para ler, só que eu não tinha entendido bulhufas. E a prova era, né, nessa área, que era a matéria era filosofia, introdução à filosofia, a maioria dos cursos lá na UNB tem que fazer essa matéria. E aí eu falei, caramba, eu não consegui entender porra nenhuma do que ele falou, desculpa aí o xingamento. Não consegui entender bulhufas do que ele falou o semestre inteiro, e é 2 questões discursivas, como é que eu faço? 2 dias antes da prova, não tinha outro jeito, fui pesquisar no YouTube. E eu encontrei um vídeo de um outro professor da USP explicando as partes que aquele professor falou da República de Platão. E eu falei, não tem o que fazer, eu vou ter que estudar por esse vídeo. Aí fiquei estudando e revendo aquele vídeo várias e várias vezes. E realmente o cara explicava muito bem. Muito bem. Deixa eu tomar aqui, senão vai esfriar. O que aconteceu? Eu consegui tirar 7,5. Uma eu consegui fechar, uma discursiva, vale assim, a outra foi metade. Só com a aula daquele cara. Porque com a do professor o semestre inteiro não aprendi nada. O que eu quero dizer? Não fique insistindo naquilo que não está dando certo. Naquela matéria que não está dando certo, com aquele professor que não está dando certo, com aquele PDF que não está dando certo. Eu não estou falando ver uma aula, tá? Eu estou falando assistir algumas aulas, tipo 10, 20 aulas, ou ler 2, 3, 4, 5 PDFs e fazer exercício, você fala, cara, eu não estou entendendo nada, não estou conseguindo acertar. Aí sim você vai buscar uma alternativa. Tá bom? Então, é isso. Bora estudar.